Olá pessoal, eu sou o professor Dave Oliveira. Esta é mais uma de nossas videoaulas do curso de Introdução à Computação Científica, referente à pós-graduação em Modelagem, Ciência e Tecnologia. Hoje a gente vai trabalhar com um pouco de aplicação, né, da parte de programação, e aí eu escolhi um recorte, claro, né, seria possível inúmeros recortes, mas no nosso caso específico, na matemática. Em especial, uma área mais específica que a gente chama comumente de cálculo ou análise numérica. Então, dentro do nosso sumário, o que a gente vai falar, a gente vai apresentar aqui é o seguinte. Inicialmente, vamos falar de algoritmos numéricos. O que são algoritmos numéricos de maneira geral e vamos fazer um recorte. Claro, não seria possível tratar de muitos algoritmos numéricos ou muitos problemas envolvendo cálculo numérico. A gente vai fazer um recorte para dois tipos de problema. O primeiro deles para a obtenção de raízes de equações. O segundo para integração numérica. Por fim, a gente vai ver a parte operacional no Colab, onde a gente vê alguns códigos Python referentes à implementação dos algoritmos que foram apresentados aqui ao longo da nossa videoaula. Ok. Bem, como que a gente vai abordar? O que são algoritmos numéricos, né? A que se refere problemas de natureza numérica? Bem, basicamente, o que a gente tem na maioria dos cenários são problemas de natureza, né, com um escopo específico e que são ligados ao mundo real, né? Então tem algum contexto onde esse resultado, o problema está inserido, né? O problema em específico. O que a gente faz a partir deste problema é fazer uma modelagem, que é basicamente uma descrição, uma reapresentação, uma descrição matemática, né, com todos os elementos de restrições possíveis e cabíveis ao problema, no qual a gente minimamente modela, né, captura algumas características gerais e essenciais para a resolução do problema. A partir da modelagem é possível obter o que a gente chama de solução numérica. Essa solução numérica ela vai ser obtida a partir de algum algoritmo, da aplicação de algoritmo. Então, o problema matemático que se apresenta, ele vai ser obtido, ou vai ser resolvido, né, ou a solução será obtida através da aplicação de algum algoritmo específico. Em particular, as soluções numéricas têm a limitação, que sempre está inerente a ela, de que o resultado é sempre uma aproximação, ou seja, ele nunca vai ser um resultado exato, vai produzir um resultado exato. E por fim, a gente faz uma análise do que a gente chama dos resultados, ou seja, a gente, na verdade, confronta o resultado que você obteve, né, após a aplicação do algoritmo, com o contexto prático o qual você queria aplicar, né, com o problema intrínseco. Eu vou dar um exemplo simples aqui dessa sequência de etapas. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um problema que está ligado a uma variável, né, que eu estou investigando, cuja natureza dela seja o tempo, seja medida, né, uma medida de tempo. Obviamente, o tempo a gente vai assumir que são valores positivos, né, são sempre valores maiores que zero. A medida referente ao tempo. A gente vai assumir essa pressuposição. E vamos supor que no nosso problema em questão, eu queira descobrir a raiz dessa variável tempo, né? A raiz quadrada dessa variável tempo. Seria muito simples, mas eu tenho uma restrição que eu vou impor, que é o seguinte: eu só quero obter essa raiz utilizando de operações
aritméticas: soma, subtração, multiplicação ou divisão. O que, naturalmente, vai impor uma restrição. Muito bem. Em se tratando da modelagem, como que a gente poderia descrever esse problema aqui do ponto de vista matemático, né? Esse contexto aqui. Então, eu tenho que o meu objetivo é obter uma variável x, que nesse caso vai ser igual à raiz de t, né? Que é o meu objetivo. Bem, matematicamente sabemos que eu tenho que, se x é igual a raiz de t, significa que x ao quadrado é igual a t. Fazendo uma manipulação simples aqui, a gente vai chegar numa equação de segundo grau. Então, na verdade, o nosso problema de obtenção do valor da raiz de t, ele se traduziria aqui na obtenção de uma raiz da função f aqui, identificada como x ao quadrado menos t. Então, o nosso problema agora se traduziu em obter a raiz dessa função. Claro, considerando as restrições, que é só utilizando operações aritméticas. Muito bem, a solução numérica, eu tenho um algoritmo que pode ser aplicado, que é um algoritmo iterativo, ou seja, que ele vai produzir uma solução que vai ser melhorada em função do tempo, vai ser iterada. Então, esse algoritmo aqui eu tenho, a partir de um valor inicial que é estipulado, né, eu vou incrementar esse valor. Então, aqui eu tenho a estipulação das soluções aqui, né, de como que eu obtenho a solução seguinte, dado uma solução anterior. Nesse caso seria xk mais 1 é igual a xk mais o t, que é o valor proposto ali, que a gente tem interesse em calcular a raiz, mais, dividido por xk. Então, esse seria o processo iterativo, no qual, se a gente reaplicar ele várias vezes, ou seja, iterar, repetir esse processo, a gente vai obter a raiz de t. É claro, né, que nós vamos obter esse valor de maneira aproximada. A gente vai infinitamente se aproximar do resultado estipulado, nesse caso, a raiz de t. A análise de resultados seria confrontar a solução que a gente obteve no processo numérico com o problema real e ver se está de acordo. Um exemplo aqui de um confronto que não seria positivo nesse caso aqui, né? Seria, imagina que você obtivesse como resultado que a raiz a raiz da equação, né, que a gente está resolvendo do problema, a obtenção da raiz desta equação gerasse um valor x igual a menos 3, que é perfeitamente possível. Mas perceba que se eu confrontar isso com a realidade, a nossa unidade de tempo tem valores estritamente positivos, o que geraria aqui uma solução inconsistente e que me levaria o processo, né, a ser aprimorado. No caso, retornar a etapa de modelagem, incorporando essa restrição do valor ser positivo. Ou, enfim, algum tipo de adequação necessária a se fazer. Muito bem, então, visto de maneira geral que são algoritmos numéricos, né? E principalmente que a sua solução é sempre um resultado de aproximação, agora a gente vai abordar dois problemas, né, como visto no sumário. O primeiro deles é a obtenção de raízes de equações. Então, o problema é o seguinte: dado uma função, então eu vou ter uma função f aqui, de x, estipulada aqui, essa f de qualquer natureza, em princípio não tem nenhuma restrição. Nosso objetivo é obter x tal que a f de x seja anulada. Quais os valores de x, cujo resultado é zero, que se traduzem em que valores que cortam o eixo x aqui ao longo da reta. Então, nesse caso aqui, essa função em particular tinha duas raízes colocadas, R1 e R2. Bem,
Quando a função é chamada, eu estou chamando aqui de bem comportada, tá? Ou seja, é uma função que é possível, em geral, funções polinomiais de graus baixos, né? Não somente, mas em geral, as soluções analíticas são muito simples de serem obtidas, né? Ou seja, você tem um resultado fechado, um resultado exato para essa função, para a obtenção das raízes. Se a gente imaginar uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, essas raízes são facilmente obtidas. Mas eu tenho funções que são mal comportadas, que eu estou chamando aqui, ou funções de natureza não polinomial, em geral, ou que combinações de várias componentes, ou de vários tipos de funções diferentes. Nestas, a gente tem a necessidade de aplicação de métodos numéricos, porque a gente não tem resultados analíticos fechados, né? Soluções analíticas. É nestas que a gente está interessado, naturalmente, para a aplicação do método numérico. Nesse tipo de função. Em geral, são funções não polinomiais. Muito bem. Então, considerando esse escopo mais específico dessas funções mal comportadas, a gente vai trabalhar em geral com funções ou algébricas de grau mais alto, polinômios acima de quarto grau, tá? Ou funções que são chamadas funções transcendentes, que são funções não polinomiais. Um exemplo, função trigonométrica, combinações de funções exponenciais, logarítmicas, e combinações das mesmas, né? Você pode combinar várias. Então, todas essas funções vão gerar, digamos, vão se traduzir em funções mais complexas de se lidar e, em muitos casos, não gerarão resultados analíticos em termos de raiz. Muito bem, como é que funcionam os algoritmos de maneira geral? Pelo menos os que a gente vai abordar aqui, para obtenção de raiz. A ideia basicamente é a seguinte: uma primeira etapa é o que eu chamo de isolar a raiz. Então, o que eu vou fazer é identificar um intervalo AB de tal maneira que eu sei que só tem uma única raiz dentro desse intervalo. Então, eu vou isolar a raiz, significa eu obtive esse intervalo AB e eu sei que esse R1, que é uma das raízes nesse caso aqui, ele pertence ao AB e só tem uma raiz aqui dentro. Isso é imprescindível para a correção do algoritmo, né? Para que o algoritmo seja aplicado e gere uma solução correta. Para funções de natureza polinomial, até de graus maiores, isso é possível fazer, tá? com um certo método. É possível você obter pontos para isolar essas raízes. Já no caso de funções transcendentais, ou transcendentes, não existe uma regra dada. Então, é necessário fazer uma investigação, ou a utilização de esboçar gráficos, enfim, estudar a função no contexto do problema também, para tentar aplicar essa ideia de isolar a raiz. Muito bem. Vencida essa etapa, considerada essa etapa, uma segunda etapa que o algoritmo usa é uma parte específica que muda de acordo com o algoritmo que você estiver aplicando. Nos métodos que a gente vai ver, que são dois aqui, tem uma modificação de um para outro. Eu diria que um é mais geral do que o outro, que é o método da abscissão e o método da secante. Eu coloquei que um é mais geral do que o outro, mas acho que não é adequado. Considerar que eles têm estratégias parecidas. Tem vários outros métodos nessa mesma linha aqui, que poderiam ser explorados aqui, mas a gente vai fazer o recorte nesta videoaula só desses dois métodos. Muito bem, vamos falar do método da abscissão. Então, vou partir da pressuposição de que eu tenho
a função nossa identificada e que a raiz está isolada, ou seja, eu vou partir de A e B, que são valores conhecidos, nos quais eu tenho certeza que tem uma raiz aqui dentro. Eu não sei aonde está e o meu objetivo do problema é justamente identificá-la, saber qual o valor dela, ou seja, onde que ela está ao longo do eixo X. Então, vamos olhar para esse recorte. Então, vou dar uma aprimorar aqui e olhar para esse quadro um pouco mais ampliado. A primeira coisa que a gente vai identificar é o seguinte: eu vou ter, respectivo aos pontos A e B, os pontos que estão isolados aqui, né, ou que determinam os limites aqui que a gente isola a raiz, eu vou ter o f de A, né, ou seja, na função que a gente está investigando a raiz, eu vou ter o valor da imagem, né, referente ao valor A, e eu vou ter o f de B aqui, colocados aqui, o f de A aqui e o f de B aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa eu vou dividir esse intervalo que isola a raiz em dois subintervalos, onde esse ponto intermediário eu vou chamar de C. Esse valor ele vai ser o ponto médio do intervalo. Neste caso aqui, simplesmente a obtenção de A mais B dividido por 2. Então, eu vou obter o C. Da mesma forma, se eu posso obter o f de A e o f de B, eu vou obter o f de C, que está aqui, ó, na função. Então, a imagem, nesse caso aqui do ponto C, considerada a função. O que eu vou fazer agora? A minha estratégia é a seguinte: eu vou fazer o produto de f de A e f de C. Veja que f de A está aqui, f de C está aqui. E vou fazer o produto de f de C e f de B. Os dois estão aqui. O que vai acontecer? Como o f de A e o f de C eles estão em quadrantes diferentes, nesse caso aqui, ó, ou na parte positiva do f e aqui na parte negativa, o produto dos dois aqui, ó, vai ser negativo. Em contrapartida, o f de C e o f de B, o produto deles vai ser positivo, porque eles estão no mesmo, no y, né, ou nesse caso aqui o f, negativo. Então, negativo vezes negativo vai dar positivo. Aqui, positivo vezes negativo, um valor, né, vai dar um valor, neste caso, negativo. Por que eu faço isso? Porque se eu identifico que o produto dos dois f's deu negativo, significa que eu ultrapassei o meu eixo X. Eu passei ou da parte positiva para a parte negativa, ou da parte negativa para a parte positiva. Portanto, tem uma raiz ali. Então, esse vai ser o critério para eu atualizar os valores do subintervalo. Então, se o f de A vezes f de C for negativo, como é o caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o valor de B para cá. Então, eu vou atualizar esse valor de B, fazendo com que ele seja igual a C. Portanto, ele vai vir para cá. Se fosse o contrário, eu faria com que o valor de A viesse para cá, para esse limite, e atualizaria o intervalo. Então, o que eu estou fazendo é descartando um subintervalo. Neste caso aqui, o subintervalo que eu vou descartar é esse aqui, de C a B. Portanto, o B vai vir para cá. Pela consequência da comparação que a gente está fazendo. Então, como no nosso caso, o f de A vezes f de C é menor que zero, que é o caso aqui, por conta de ultrapassar aqui o eixo X. Então, vou fazer com que o B seja igual a C. Eu vou trazer o valor de B para cá, ou seja, vou atualizar o intervalo, trazendo ele para cá. Ok. E agora, professor? Acabou. Aspas, né? Agora, o que você vai fazer é repetir esse processo até que o seu f de C obtido seja menor do que aspas, eu estou colocando aqui, entre aspas, um zero. O que significa esse zero? Esse zero vai ser considerado como um valor de tolerância. Eu coloquei zero entre aspas. Por quê?
Porque ele vai ser o valor que você vai considerar como um valor que seja insuficiente, extremamente baixo ou extremamente próximo de zero, menor do que a sua tolerância que você considera no seu estudo. Que determina, inclusive, a margem de erro máxima da sua raiz produzida em relação ao valor real. Lembrem-se que algoritmos numéricos, sempre o método é uma aproximação. Ou melhor dizendo, o resultado do método é uma aproximação. Muito bem, e o método da secante? Como é que ele vai funcionar? Basicamente, a gente vai partir do mesmo cenário. Eu tenho a raiz isolada e tenho os limites A, B aqui considerados aqui. A diferença vai estar na forma como iremos atualizar o cálculo do valor do C. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou considerar aqui 2 pontos. O A, f de A, né? Então, o domínio e a imagem aqui da função no ponto A e B, f de B aqui. A partir deles, eu vou poder gerar uma reta, um polinômio de primeiro grau, que pode ser obtido através da interpolação desses 2 pontos. A partir dessa reta obtida, através desses 2 pontos, eu vou poder obter a raiz da equação dessa reta, ou seja, o ponto aonde essa reta corta o eixo x, que nesse caso está aqui, o valor de C. Essa raiz, aqui já está dado o valor da raiz, considerando a obtenção da reta interpolada e isolando o valor de x naturalmente na reta, o valor do C atualizado vai ser esse aqui, B menos f de B sobre f de B menos f de A, os valores dados aqui, vezes o produto da diferença de B para A. Então, esse é o valor da raiz obtida. A partir daqui, o processo é similar ao processo da abscissão. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um novo C calculado, e a partir do C, eu vou fazer o teste de onde está a raiz. Se ela está entre A e C, ou se ela está entre C e B, ou seja, por descarte. Através dos Fs de A, F de C, ou no caso do produto de F de A vezes F de C, e o produto de FC vezes F de B. Neste caso aqui, como no caso anterior, a raiz está nesse primeiro subintervalo construído, entre A e C. Então, o valor vai ser negativo. Perceba que o F de A e o F de C não está, acabou não sendo exibido aqui na imagem, mas ele está aqui, está aqui na altura negativa. Ele vai ser negativo, esse resultado. Portanto, o meu valor de B vai ser atualizado para o valor de C, Então, ele vai ser, eu vou trazer o B para cá, para esse intervalo, e vou repetir o processo. Então, atualizo o valor de B, trago ele novamente. E a partir daqui, o processo vai ser repetido, até que eu tenha novamente a condição de que meu F de C, que seria um valor que seria zero, numa solução exata, se o C fosse uma raiz, for uma raiz, ele vai ser menor do que uma tolerância, que é um valor muito pequeno que você estabelece. Então, o processo se repete de maneira iterativa. Você pode colocar 2 condições, tá? É muito comum que os algoritmos apresentem 2 condições. Tanto essa condição da tolerância, do f de C ser menor do que um valor que você estabelece como valor máximo de erro, quanto um número máximo de iterações, ou seja, você pode estabelecer um número máximo que esse processo é repetido, de tal maneira que você tenha limitada essa computação, sei lá, 500 iterações, 1000 iterações, aí o usuário vai estabelecer, mas isso é possível de você considerar no código, com uma aplicação de uma condição. Muito bem, integração numérica.
Os algoritmos de integração numérica, que também tem vários algoritmos, eles partem, claro, nosso problema de integração, ele diz respeito, no caso univariado, que eu vou tratar, é possível extrapolar esse algoritmo para o caso bivariado, multivariado, mas nosso caso aqui, então, eu tenho uma função dada, né, com uma forma específica, e o nosso objetivo é obter uma integral, neste caso uma integral definida, entre os pontos com limites, né, dos limites de integração entre A e B. O que equivale, né, como interpretação, a área, né, sob a curva entre os intervalos, no intervalo A e B, no domínio definido pelo intervalo A e B. Quando a função é bem comportada, eu novamente tenho soluções analíticas, ou seja, tem funções que têm formas fechadas para integral indefinida, né? E, consequentemente, a definida vai ser obtida de maneira exata. Mas eu tenho funções, eu estou chamando aqui de mal comportadas, ou funções mais complexas, no qual a solução numérica não é possível, e, a solução analítica não é possível de se obter, e aí aplica-se a solução numérica. É nessas que a gente vai estar interessado em aplicar o algoritmo. Com certeza, né? Não é nessas funções que o resultado pode ser obtido exato que a gente vai aplicar um algoritmo numérico. Muito bem. Como é que funcionam os algoritmos de maneira geral? Pelo menos os que a gente vai ver aqui. Então, a primeira etapa é fazer uma divisão do domínio, tá? Então, vou fazer um recorte, um quadriculado no domínio que a gente está atacando. Nesse caso, entre A e B. E aí, vou dividir em subintervalos aqui, ó, de tal maneira que esses intervalos aqui sejam de tamanhos iguais. O algoritmo específico, então, a partir dessa divisão do domínio, ele vai partir da ideia do uso de um polinômio interpolador. Ou seja, ao invés de calcular a integral sob a função específica, nesses subdomínios, né, nesses intervalos específicos, eu vou interpolar aqui uma função, que nesse caso é um polinômio, o qual eu sei resolver a integral. Claro que vai ter uma natureza de aproximação nesta aplicação, mas como o próprio, os próprios algoritmos numéricos se propõem, são soluções aproximadas. Os dois algoritmos que a gente vai ver, então, a regra do trapézio, né, vai gerar o resultado que a gente pode obter a aproximação da integração, e a regra de Simpson. Tá? Nesse caso, a gente vai ver as duas regras de Simpson, a de 1/3 e de 3/8. Então, claro, adicionalmente, tem vários outros métodos que se baseiam, inclusive, nessa ideia. Eu posso pegar os métodos, o método de Simpson e extrapolá-lo. É possível fazer isso. Mas a gente vai se ater simplesmente aos três métodos. Muito bem. Então, a ideia do polinômio interpolador é o seguinte. Se eu tiver 2 pontos, eu posso obter uma reta que passa por esses 2 pontos, que vai se traduzir, num caso, num polinômio de primeiro grau. Essa aqui é uma fórmula geral, tá? Quando o m é igual a 1 aqui, para um polinômio, né? Para a obtenção de polinômios em função de pontos. Essa aqui é uma fórmula geral, a fórmula do polinômio de Lagrange, né? De polinômio interpolador de Lagrange, do qual é possível obter a equação do grau, que se você quiser, né? do grau m, nesse caso, a partir dos pontos dados. Então, tem 2 pontos, é possível obter uma reta. E se eu fizer, nesse caso, a integração desse polinômio de primeiro grau, considerando aqui
que o h vai ser a diferença entre o x1 e o x0, que definem os dois pontos inicialmente. Se eu fizer essa integral, eu vou obter que essa área aqui vai ser igual a h sobre 2 vezes y0 mais y1. É um trapézio, exatamente, a figura é um trapézio, e aqui vai se refletir na área de um trapézio. Essa interpolação pode ser obtida a partir de, não de 2 pontos, mas de 3 pontos considerados. Então, nesse caso aqui, eu estou considerando x0, y0, x1, y1, x2, y2. Ao ter esses 3 pontos, eu posso gerar um polinômio de segundo grau, ou seja, uma função quadrática. Ao calcular essa integral, então, aqui o polinômio de Lagrange, substituindo o m aqui por 2, eu vou poder obter, e usando esses pontos aqui, eu vou poder obter a função de segundo grau, né? Nesse caso, o polinômio de segundo grau associado. Se eu calcular a integral dentro do limite de x0 até x2, né? Ou seja, essa área em verde aqui, desse polinômio, o resultado que eu vou obter é h sobre 3 y0 mais 4 vezes y1 mais y2. Os y são os valores aqui referentes ao eixo y, e os x estão traduzidos aqui nos h's, né? Eles, na verdade, são simplificados aqui, né? Uma vez que os intervalos que a gente está considerando são de tamanhos iguais, então eles se repercutem em valores em função de h. O processo poderia ser estendido. Eu poderia obter um polinômio não de segundo grau, né? A partir de 4 pontos, eu poderia obter um polinômio de terceiro grau. E aí, repetir o mesmo processo, calculando a integral desse polinômio entre x0, que é o ponto limite mais à esquerda, e x3, que é o limite mais à direita. E se eu fizer essa conta, eu vou chegar nesse resultado. 3/8 de h vezes y0, mais 3y1, mais 3 vezes y2, mais y3. Então, o coração aqui, digamos, dos algoritmos, dos 3 algoritmos que vamos apresentar, são essas 3 interpolações. Tanto a interpolação do polinômio de primeiro grau, que vai gerar a regra do trapézio, quanto a interpolação de uma função de segundo grau e de terceiro grau, que vão gerar, respectivamente, as regras de Simpson de 1/3 e de 3/8. Muito bem, então vamos lá. A regra do trapézio, como é que ela vai funcionar? Então, vamos imaginar que a gente tem a nossa função, tá? Com a divisão do domínio que a gente está interessado. Então, eu tenho o A, que eu vou chamar aqui de x0. Então, o valor de A vai ser igual a x0 na nossa divisão, e o B vai ser igual a xm. Então, eu tenho aqui um conjunto de intervalos. Aqui eu estou generalizando, portanto, tem vários intervalos aqui para chegarmos no limite superior aqui da função que a gente quer calcular a área. Essa área em cinza aqui. Então, dada essa divisão desses subintervalos, né, da divisão do meu domínio, primeira coisa é nossos h's, né? Então, o valor de h, que vai ser a distância, né, entre x, alguns dos x subsequentes aqui, ela vai ser dada por b menos a, ou seja, o limite superior da integral menos o limite inferior, dividido pelo m, que é o número de subintervalos que você quer dividir. Esse número m é decidido pelo usuário, né, ou é uma função que é um argumento da função que é recebido pelo algoritmo. É claro que quanto maior o valor de m, nesse caso aqui a gente vai gerar uma aproximação melhor. Então, qual que é a essência? Se eu fizer a interpolação desses dois pontos, do x0, x1, f de x0, f de x1, e aplicar aquela mesma ideia do polinômio interpolador, o resultado dessa área em verdinho aqui vai ser h sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1, aplicando o mesmo conceito que a gente tinha aproximado do polinômio interpolador. Bem, se eu fizer para o segundo subintervalo,
Então, o resultado vai ser o mesmo, só que aplicando a x1 e a x2. Então, h sobre 2, f de x1 mais f de x2. Lembre-se que os f são as alturas aqui dos pontos em destaque. Se eu seguir reaplicando o processo de interpolar e obter a área equivalente para todos eles e somá-la, porque afinal de contas essa área em verde vai ser uma aproximação da área incisa. Se eu fizer esse processo iterado, né, repetir várias vezes até o final, o que eu vou ter como resultado é que a minha área em cinza, né, que refere-se à área de integração que a gente está querendo como resultado, ela vai poder ser aproximada por h sobre 2, somatório de i variando de 0 até o m, que você estabeleceu, vezes ci é um coeficiente, tá? Esses coeficientes são dados aqui, ó, os valores são dados aqui. Então, o primeiro, o C0 e o CM, seria o primeiro e o último termo desse somatório, vão ser iguais a 1. E todos os outros, no caso da regra do trapézio, todos os outros coeficientes serão iguais a 2. Então, eu tenho aqui uma estrutura que eu tenho um vetor de coeficientes que vai ser utilizado aqui na conta. Vezes o f de cada um dos x's. Então, f de x0, f de x1, f de x2, né, que refere-se na altura, f de x3 e assim por diante. A regra de Simpson é muito parecida, tá? Alguns destaques. No caso da regra de Simpson, a gente vai supor que o número o m aqui, que vai definir o número de subintervalos, esse seja um múltiplo de 2. Por quê? Porque agora a interpolação não vai ser feita para cada subintervalo, mas para cada 2 subintervalos. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar agora 3 pontos subsequentes, x0, x1 e x2, e o f de x0, f de x1 e f de x2. E vou fazer a interpolação de um polinômio, nesse caso de segundo grau. Vou calcular a área equivalente, usando o polinômio interpolador. Se eu fizer todo esse processo, analiticamente, né, eu consigo o resultado, ele vai ser h sobre 3 f de x0 mais 4 f de x1 mais f de x2. Então, eu fiz para os 2 primeiros intervalos. O que eu vou fazer? Eu vou repetir esse processo para o segundo intervalo. Vou pegar os 3 pontos. Nesse caso aqui, ó, perceba que começa no x0, x1, x2. Fiz essa área. Agora eu vou fazer do x2, x3, x4. Estou fazendo esta área. Então, ao fazer o processo, a obtenção do polinômio interpolador de segundo grau nesses 3 pontos considerados, o resultado vai ser h sobre 2, f de x2, que é o primeiro, ó, valor desses 2 subintervalos que a gente está trabalhando, vezes 4 f de x2. Desculpe, aqui tem... Não, tá correto, é f de x3. Está um pouquinho pequenininho, mas aqui é f de x3. Mais o f de x4, que é o último. Se eu repetir esse processo e desenvolver essa expressão e obviamente simplificar, você vai ter redundância, né, nos termos. Esse termo, por exemplo, é coincidente com esse aqui, ó. O f de x2 está aparecendo 2 vezes, portanto pode ser manipulado. Pessoal, tem um erro aqui no slide, tá? Só uma correção. Aqui é h sobre 3, ok? Não h sobre 2. Se eu repetir esse processo, né, para todos esses subintervalos 2 a 2, né, eu vou ter como resultado que a integral de A pode ser aproximada por h sobre 3, somatório, variando de 0 até m, ci, onde é um vetor de coeficientes, vezes o f de cada um dos i's colocados. Neste caso, os coeficientes aqui serão para o primeiro valor e para o último valor, tá? Aqui tá, novamente tem uma incorreção aqui, ó. Para o primeiro e para o último valor será 1. Então aqui é CM, tá? Ao invés de C1. O CI, nesse caso, vai ser igual a 4 se o I for ímpar. E o CI vai ser igual a 2 se o valor de I for par.
Na regra de Simpson de 3/8, a ideia vai ser não considerar mais somente 3 pontos, né, no processo de interpolação, mas 4. Se eu considero 4 pontos, então eu vou ter que o resultado da integração desse polinômio interpolador de terceiro grau vai ser 3/8 de h vezes f de x0 mais 3f de x1 mais 3f de x2 mais f de x3. Lembrando que agora o meu m tem que ser múltiplo de 3, justamente porque eu estou pegando os 3 subintervalos por vez para fazer esse processo de interpolação. Se eu repetir essa etapa de obtenção da área gerada pelo polinômio de segundo grau, aqui nesse caso aqui, né? Desculpe, de terceiro grau. Para todos os subintervalos 3/3, eu vou ter como resultado que essa área em cinza pode ser aproximada por 3/8 de h, somatório do i variando de 0 até m, onde o m é múltiplo de 3, aqui, vezes os coeficientes, o coeficiente i, iésimo coeficiente, vezes f de xi, onde os x são dados aqui pelo número m que você escolher. Naturalmente, como nos métodos anteriores, quanto maior o seu valor de m, melhor será a sua aproximação. Os coeficientes aqui, o coeficiente 0 e o último, tá? Que é o m, vai ser igual a 1. Se o i for múltiplo de 3, né? Ou seja, os indexadores aqui forem múltiplos de 3, eu vou ter que o valor do coeficiente vai ser 2 e, em caso contrário, nenhuma das duas primeiras, a gente vai ter que o coeficiente é igual a 3. Muito bem, então, visto esses 5 algoritmos aqui, agora a gente vai no Colab, onde tem a implementação desses métodos apresentados. Muito bem, então aqui eu tenho a implementação tanto do método da abscissão, né, começando pelo problema de raízes, quanto do método da secante, né, que usa de uma aproximação linear. Então aqui o primeiro método da abscissão, eu estou definindo, é uma função, ela é bem simples, não tem muitas complicações, então ela está descrita entre a linha 10 e a linha 21. O que eu vou passar para ela, para essa função? Eu vou passar como primeiro argumento uma f, ou seja, uma função. Assim como em outras linguagens, no Python é possível passar uma função como argumento para uma outra função. Neste caso aqui eu estou passando genericamente uma f, que vai ser definida pelo usuário dessa função. A e b são os limites. Lembrem-se, esses limites têm que ser, garantidamente, tem que conter uma raiz, tem que ter uma raiz só da f dentro desses limites. Um valor de tolerância, que é o valor, que é um valor suficientemente próximo de 0, que a gente vai considerar. E um número máximo de iterações, porque lembre-se, esse processo aqui eu posso restringir que ele possa iterar até um determinado número de repetições e parar sem obter o que a gente chama de convergência, né? Que é quando esse valor da tolerância é atingido. Então, se a gente observar o código, olha só, eu tenho um iter que eu estou criando aqui, com um contador que começa de 0, que vai controlar o número de iterações. Então, ele vai contar. Enquanto esse número de iterações for menor que o que você estabeleceu no início, o max iter, que é o número máximo de iterações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores de A e B e vou obter o ponto médio dele, o C. Vou perguntar, o f de C que eu obtive, ele é menor que a tolerância que eu estipulei? Se for, acabou. Eu vou retornar C como sendo o resultado da minha função, ou seja, ele é a raiz que eu estou investigando. Caso contrário, eu vou fazer o teste. Então, else if, eu vou fazer o teste. Se o f de A vezes o f de C for menor que 0, eu vou atualizar o valor do B.
Então, B vai ser igual a C. Caso contrário, ou seja, se o F de A vezes F de, ou desculpe, o F de B vezes F de C for menor que zero, que seria o caso contrário aqui, o que vai acontecer é que o A vai ser igual a C. Vou atualizar o contador de iterações, ou seja, ele vai contabilizar mais uma iteração, mais uma repetição desse processo, e vou repetir novamente o comando, se o número de iterações máximo não tiver sido atingido. Esse comando aqui é interessante, ele é uma forma que o Python utiliza para fazer a iteração, para fazer um incremento de uma variável, ou seja, adicionar um valor a ela. Adicionar, nesse caso, significa adicionar uma unidade ao valor dela. Exemplo, uma variável está com o valor 6 e eu incremento ela, ela vai para 7. Repetido esse processo várias vezes, né, até que ou a condição máxima de iterações seja atingida ou que a tolerância seja a convergência seja atingida. Veja que eu estou pegando aqui o valor do F de C é o valor absoluto, tá? Eu não tinha destacado isso na nossa videoaula, mas é o valor absoluto, porque eu posso me aproximar desse valor zero, tanto o F de C pode ser negativo, quanto pode ser positivo, mas se ele for suficientemente próximo de zero, o que significa para a gente aqui, dentro do limite dessa tolerância, eu posso finalizar o processo. O método secante. O método secante, que está definido aqui a função, ele é idêntico ao método da abscissão, com um único detalhe, o processo de atualização do valor do C. Ao invés de ser um ponto médio entre A e B, ele é um valor que é construído a partir da raiz daquele polinômio de primeiro grau interpolado, usando os pontos AF de A, BF de B. Então, ele apresenta vantagens em algumas funções do método ser mais rápido, ele convergir mais rápido para a raiz da equação que a gente está estipulando, que a gente está tratando. Muito bem, então, dadas as duas funções criadas aqui, bem simples, eu defini aqui na linha 40 a função que eu vou tentar obter a raiz. Nesse caso aqui, ela é 2 vezes x ao cubo menos o cosseno de x mais 1 menos 3. Veja que é uma função com a natureza bem complexa aqui, que a gente não poderia obter resultados analíticos nela. E a aplicação. Então, aqui eu faço a chamada da função, que está logo abaixo. Se a gente observar aqui, eu vou até limpar o resultado para a gente. Se a gente observar... Acho que eu fiz um ponto aqui. Isto. Se a gente observar aqui a aplicação da função, eu defini a minha f aqui em cima, defini a f como sendo essa característica, né, envolvendo cosseno, uma cúbica. E aqui eu passo os argumentos. Passei a minha f definida, passei o intervalo, nesse caso aqui, a gente vai estar investigando entre menos 1 e 2. Estou garantindo que entre menos 1 e 2 tem uma única função. A minha tolerância vai ser 10 elevado a menos 10, tá? Ou seja, um valor com 10 casas decimais, 10 zeros à esquerda. E, finalmente, o número máximo de iterações é igual a 100, tá? Que eu estipulei aqui. No caso da secante, os argumentos são os mesmos, só o método que é diferente. Então, lá internamente a função, o processo de iterações. Inclusive, um exercício interessante é testar para diferentes funções o número de iterações gastos para atingir uma tolerância usando diferentes métodos. Nesse caso, o método da abscissão ou o método secante. Então, vou fazer a execução aqui do código, ele só vai exibir o resultado da raiz obtida. Um pouco lento aqui.
Agora sim. Bem, é óbvio que são métodos diferentes, mas que se propõem a resolver o mesmo problema, né? É claro que, como dito, um pode ser mais eficiente que o outro em um dado contexto, porque vai ter um número de iterações menores para atingir a convergência. Então, nos dois casos, o resultado da raiz é 1.079 e lá vai valores aqui. A função aqui ela não está exibindo, né, o número de interações gastos, né? Vocês podem fazer alterações na função de tal maneira que elas retornem para além do valor resultante, né, ou seja, da raiz da função obtida, ela pode exibir também o número de interações gastos para chegar. Claro, essa é uma implementação que foi elaborada aqui para apresentar para vocês, mas tem pacotes, né, computacionais com um vasto cardápio de funções para resolver esse tipo de problema, né? E aí fica também como uma proposta de exercício pegar esses pacotes, esses diferentes pacotes e testar cada uma dessas funções, tanto com relação à questão de convergência, e o que implica na velocidade de solução do problema, né? Da obtenção da raiz. No segundo momento, então, aqui na segunda parte, a gente vai ver as implementações da regra do trapézio e a regra de Simpson para cálculo de integrais. Então, a regra do trapézio está definida nessa função aqui, ó, def integração trapézio, tá? Ela tem como argumentos de entrada a f, a qual você está querendo calcular a integral, o a e o b, que são os limites de integração que você está interessado, e o m, que vai definir o valor de subintervalos que você quer calcular esta integral, né, aplicando esse método. Então, eu tenho uma parte inicial. O que eu vai fazer no caso da minha implementação que eu propus aqui? A parte inicial, que vai da linha 13 até a linha 15, ela vai calcular o valor de h dos subintervalos contidos aqui. O m não tem, no caso da regra do trapézio, nenhuma restrição. Você pode colocar valores, qualquer valor de intervalo aqui, claro, desde que seja inteiro e positivo. Defino aqui então o h, o tamanho do meu h. Vou definir os valores de x e os valores dos f de x. Então, esses valores aqui, eles vão identificar, os x-vals vão identificar aqueles valores x0, x1, x2, x3, até o xm. Então, ele vai definir esses valores. E o f-vals aqui, ó, através dessa função vectorize, ele vai aplicar a minha f a todos esses pontos que foram gerados no x-vals. Então, ele vai gerar os f de x1, f de x0, f de x1, f de x2 e assim por diante. Todos num vetor, né? Todos eles são vetores aqui. Na segunda parte, que vai a parte da linha 17, eu vou criar o vetor de coeficientes, que a gente vai usar lá na forma geral, tanto a regra do trapézio quanto as regras de Simpson. Então, aqui os códigos, nesse caso o 20 e o 21, eles vão gerar os coeficientes no formato exigido pela regra do trapézio. Então, o primeiro e o último vão ser zero. Na verdade, eu estou usando uma estratégia que é criar um vetor aqui de coeficientes com todos os valores zerados, todos os valores com m valores, né? Lembre-se que ele vai começar de zero, e com, nesse caso, os valores iniciais dele, após a realização desse comando 20, vão ser 1. Todos eles, o coef vai ser 1. Aí o que eu faço? Aí eu vou criar do primeiro até o penúltimo valor, eu vou colocar 2. Porque lembre-se que o primeiro, que é o 0, coeficiente 0, e o coeficiente m, eles são 2 na regra do trapézio. Então, criei aqui a estrutura dos coeficientes. Aqui é simplesmente uma tabela que eu jogo como resultado também na função, que vai exibir tanto os valores do x calculados, os f's equivalentes e os coeficientes,
para vocês fazerem algum tipo de conferência se desejarem. Por fim, a gente vai obter aquela aproximação da integral, que vai ser os somatórios de cada uma das áreas dos trapézios, que vai ser igual a h sobre 2, o h calculado, vezes o coeficiente, o vetor de coeficientes, vezes essa multiplicação é matricial, tá? Portanto, são dois vetores. Então, você vai fazer a multiplicação termo a termo aqui e somar vezes o f de Walsh, que é os f's de x0, f de x1, f de x2 envolvido naquele somatório. Esse segundo termo aqui, ó, ele é análogo àquele somatório. Como resultado, né, a função após essa execução vai resultar a área, o resultado da integral e a tabela com os x, os valores de f e os coeficientes associados. Na integração, no método de Simpson, o processo vai ser muito parecido, tá? Então, num primeiro momento só, eu crio uma proteção aqui nas linhas 33 e 34, de tal maneira que se você passar um m que não seja múltiplo de 2, ele vai gerar valores que vão ser múltiplos, que vão gerar números de intervalos múltiplos de 2 ali, para você poder aplicar a regra de 1/3. O processo da linha 36 a 38 é idêntico ao processo da regra do trapézio, tá? É a mesma forma. Na linha 43 a linha 45, eu vou criar o vetor de coeficientes de acordo com a regra de Simpson de 1/3. Então, seguindo aquelas regras. Então, após o preenchimento dos valores desses três comandos aqui, eu vou ter valores que vão obedecer àquela mesma regra dos valores dos coeficientes que foram exibidas ao longo da aula. De novo, a tabela com os valores para a conferência. E, por fim, o cálculo da integral, que vai ser esse segundo termo, como é uma operação matricial análoga ao somatório, e só o h sobre 3 aqui, que é o fator que está presente lá no valor resultante da aproximação da área. De novo, o que eu vou resultar vai ser a integral, o resultado da integral aproximada e a tabela com os valores para a conferência. A de Simpson, o processo vai ser o mesmo, crio uma nova proteção para garantir que os múltiplos, os intervalos gerados sejam múltiplos de 3. Eu vou ter a mesma estrutura, então, a criação dos valores da 61 a 63, tanto dos x quanto do valor dos f's, a criação do vetor de coeficientes, seguindo a regra de Simpson, de 3/8, né, nesse caso, e por fim, o cálculo da integral, né, o registro da tabela aqui, o mesmo formato, o cálculo da integral, está na linha 75, lembrando só do fator ali, o 3 vezes h sobre 8, né, vezes a parte do somatório que equivale a essa operação matricial, do coef vezes o f Walsh, né, são dois vetores, portanto, operação matricial entre esses dois vetores. Muito bem, eu escolhi aqui três funções aqui, ó, só para exibir os resultados. Eu vou limpar aqui as saídas para a gente ter a execução novamente. Então, o cálculo da regra do trapézio, eu criei três funções. Então, aqui eu coloquei x ao cubo vezes log de x, o ln nesse caso aqui, a base e. A segunda é uma função 4 vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, se eu não me engano, o resultado aqui vai ser π. A terceira eu não defini aqui. Devo ter definido e depois mudar de ideia. Para adicionar qualquer outra, né, se vocês quiserem, claro, também. E aqui simplesmente a aplicação, né? Então, no primeiro caso, como o retorno dessa função ele vai incorporar dois elementos, tanto a área integrada, né, o resultado da área, quanto a tabela de valores, eu separei, então, um objeto, o resultado da execução dessa função
sempre num objeto chamado int_res. Então eu vou aplicar a integração, vou fazer a chamada da função que eu defini, nesse caso a primeira é a integração trapézio. Estou passando a f1, ou seja, estou fazendo a integral dessa função aqui, ó, no intervalo que vai de 1 até 3. Peraí, deixa eu ver aqui, tem um argumento. Ah, sim, tá certo. Nesse caso aqui, com o número de intervalos 5 aqui. Aqui eu não tenho restrição por conta de ser a regra do trapézio. No segundo caso, eu vou fazer a mesma. Aí, a impressão, o que vai acontecer para gerar os resultados? Eu imprimi o int_res, vai ser uma lista com 2 elementos. O primeiro vai ser o resultado da integral, da área calculada, e o segundo vai ser aquela tabela com os x, f de x e os coeficientes gerados. Para todas, tanto para a função do trapézio, quanto para a Simpson 1/3 e a Simpson 3/8. E aí eu vou exibir, né, ou o resultado da integral ou a tabela. No segundo caso, eu estou fazendo a f de 2, tá? Tanto na regra de Simpson eu apliquei para essa função aqui, cujo resultado, acho que vai dar π, se eu não me engano. Vamos fazer a execução, aqui é a exibição. Então, lembre-se que eu passei aqui o argumento conforme, né, a f, o intervalo, no caso da integração de Simpson, e o número de subintervalos que eu quero construir, né? Lembre-se que eu coloquei a proteção. Se eu colocar um valor aqui que não é múltiplo de 2 ou de 3, no caso de 2 do primeiro e de 3 aqui, ele vai ajustar de tal maneira que gere um valor múltiplo de 3. Então vamos ver, o primeiro resultado aqui, a integral deu 18.030, enfim, o valor aqui gerado. E aqui os valores, tá? Olha lá, dos i's, se a gente tomar, dos valores de x, que ele dividiu nos 5 subintervalos, os f's equivalentes a cada um deles, e os coeficientes gerados no somatório construído. A mesma coisa para a regra de Simpson de 1/3 e a mesma coisa para a regra de Simpson de 3/8. Como trata-se da mesma função, ó, os valores e aquela função vai convergir para o valor de π, o resultado daquela integral. Então, os valores aqui, ó, próximos de π e com os coeficientes. Se eu fizer mais valores de m, é claro que essa aproximação vai melhorar quanto mais eu aumentar os valores de subintervalos envolvidos. Então, o primeiro caso tinha que ser um múltiplo de 2, né? Então, ele gerou 10 subintervalos, né? Aqui. E aqui, múltiplo de 3, gerando 9 subintervalos. Muito bem. Então, com isso a gente fecha a nossa videoaula com alguns termos-chave que precisamos ter em mente e que espero que tenham sido absorvidos. O primeiro deles é a ideia do que é um algoritmo numérico, né? E principalmente a ideia de que você vai aproximar o resultado. O resultado nunca é exato, ele só é passível de aplicação, algoritmos numéricos, quando você tem uma aproximação do seu resultado. Os métodos que a gente usou para ilustrar não se limitam a esses, né? Mas o que a gente utilizou é para resolver o problema de obtenção de raízes de funções transcendentes, mais complexas, o método da abscissão e da secante, que foi o apresentado, para resolver problemas de integração numérica, nesse caso o algoritmo trapézio, né? E a regra de Simpson de 1/3 e 3/8, que foram apresentadas aqui. É claro que quando trata-se de algoritmos numéricos tem uma fauna de problemas e de respectivas soluções, né? Ou algoritmos a serem aplicados. Eu posso fazer citar alguns que poderiam ser explorados, a parte tanto de cálculo de derivadas,
quanto a parte de manipulação de matrizes, né? Obtenção de solução de sistemas lineares ou sistemas não lineares. É quase uma extrapolação do problema das raízes, né? Mas que também poderiam ser atacados aqui do ponto de vista numérico, mas não é o nosso objetivo. Foco nas atividades, tá? Relacionadas sempre. Tentem fazer com as atividades, porque elas vão servir como reforço do que a gente viu aqui durante a videoaula. E claro, sempre tentando incorporar alguma coisa positiva aos algoritmos, né? Modificar e verificar o resultado, o impacto. Sempre modificar, né? Programar e sentar e modificar os algoritmos que são apresentados, os códigos, eles sempre vão ajudar vocês, tanto no reforço do conteúdo que vocês viram, quanto a entender alguma relação entre algoritmos diferentes. Ok, então com isso a gente fecha e eu vejo vocês numa próxima.